Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 19/5, nós vamos meditar Jó, do capítulo 14 ao capítulo 17. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos falar aqui no capítulo 14, como ontem eu mencionei, que Jó vai meditar sobre a brevidade da sua vida, né? Então, ele fala que o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e faz entrar em juízo contigo. Que da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém, visto que os seus dias estão contados. Contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limite, além dos quais não passará, né? Então nisso você percebe que Jó, ele para meditar não só na brevidade de vida, mas que cada dia vivido pelo homem está no controle de Deus. Quando ele fala, visto que os seus dias estão contados, tu colocaste limite aos homens. E aí ele fala no versículo 7, porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. É interessante, aqui no Cerrado, né? Nós vemos isso na época da seca. Nós vemos troncos queimados, troncos que passaram, né? Foram devastados pelo fogo. E aí você percebe, não há flores, não há flor, apenas um tronco queimado. Mas nas primeiras chuvas, você vê de uma forma milagrosa aquele tronco florescer. É bem isso aqui que Jó fala. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, né? Então é lindo essa meditação de Jó a respeito da brevidade da vida, a respeito do controle de Deus sobre todos os dias do homem. E que esses homens, esses dias, são cheios de inquietação. Tempo em que ele deve repousar no Senhor, que conhece o limite de todos os seus dias. E aí nós vamos ver que logo depois que ele fala sobre isso, nós vamos ver que ele faz, lembra? Ele faz aquele primeiro amigo que fala lá no início. Ele vai acusar Jó da sua impiedade. Ele fala, então respondeu Elifaz, o temanita. Porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? Enchear-se-á de si de vento oriental, arguindo com palavras de que nada serve, com razões de que nada aproveita? Tornas vão o temor a Deus e diminuis a devoção a ele devida? Pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu encolheste a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. E és tu, porventura, o primeiro homem que nasceu, ou fostes formado antes do osteiro? Ouves o secreto conselho de Deus, e a ti só limitastes a sabedoria? Que sabes tu que nós não sabemos? Que entendestes que não haja em nós entendimento? Também há entre nós escarnecido, idoso, porventura fazes pouco caso da consolação de Deus e das suas palavras que te dirigimos nós? Porque te arrebata o coração? Porque flamejam os teus olhos?
para voltares contra Deus o teu furor e deixar de sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para que seja justo? E aí ele mostra o justo castigo de quem? Do perverso. Ele fala assim: não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a tua recompensa. Escuta, mostrar-te-ei. O que tenho visto, te contarei. O que os sábios anuncia e os ouvirão os seus pais e não o ocultarão. Todos os dias do perverso é atormentado no curto número de anos que se reservam para o seu opressor. Não crê que tornas as trevas e sim que o espera a espada? Porque anda vagueando dizendo onde estás? Bem sabes que o dia das trevas lhe está preparado à mão. Assombram-no as angústias e as tribulações e prevalece contra ele como rei preparado para a peleja. Porque estendeu a mão contra Deus e desafiou o Deus Todo-Poderoso. Dura essas palavras, não é? De Elifaz. E aí Jó vai se queixar do trato de Deus, né? Diante desse julgamento dos seus amigos. Olha só. Então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como esta. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura, não terão fim essas palavras ao vento? Ou que te instiga para responderes assim? Eu também poderia falar como vós falais. Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia me dirigir montão de palavras, menear contra vós outros a minha cabeça. Poderia fortalecer-vos com as minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios abrandaria a tua dor. Jó aqui está expressando, né, aquilo que ele sente na pele e o que ele faria diante daquela situação que algum dos seus amigos estivesse passando. Ele estava experimentando na pele o que era o consolo, que ele sentia necessidade de um amigo. E ao invés disso, ele tinha palavras de acusação e de julgamento. Então Jó olha para ele mesmo e diz: olha, se eu estivesse no lugar de vocês, né, eu traria palavra de compaixão que seria capaz de abrandar a dor. Esta é uma lição que devemos aprender. Quando vimos pessoas passarem pelos seus momentos difíceis, não queira entender os desígnios de Deus, não queira julgar os desígnios de Deus, apenas tenha uma palavra de conforto, apenas tenha um abraço, um consolo, compaixão nos teus lábios, porque nossa limitação é tão grande para entendermos os desígnios de Deus. E aí nós vamos ver que no capítulo 17, Jó nada mais espera da vida. Olha só o que ele fala: o meu espírito se vai consumindo e os meus dias vão se apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores. Os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dai-me, pois, o penhor, seu meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que possa comprometer-se comigo? Porque o meu coração encobriste o entendimento, pelo que não exaltarás. Se alguém oferece ao seu amigo como presa, e os seus olhos, seus filhos desfalecerão, mas a mim me pôs por provérbios dos povos. Tornei-me como aquele que em cujo rosto se cospe. Os meus dias passaram e me amolongaram os meus propósitos. As aspirações do meu coração converte-se noite em dia, e a luz, dizem, está perto das trevas. Mas se me aguardo já a sepultura para minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se o sepulcro eu clamo, tu és o meu Pai,
e aos vermes vós sois a minha mãe, e a minha irmã onde está por minha esperança, sim, a minha esperança, quem poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Então nós podemos ver aqui que Jó não espera mais nada. Né? Ele está cansado, ele está exausto, os seus amigos são seus zombadores, os seus acusadores, né? E aí nós vamos ver a partir de amanhã, né, que essa trajetória continua. Você vai ver Bildade descrevendo a sorte do perverso. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso coração. Deus, somos tão pequenos para entendermos os Teus desígnios. Que a dor do nosso irmão seja um ensino para nós. Que a dor do nosso irmão faça-nos, sabe, compadecermos e estendermos a mão e não o dedo julgador. Ensina-nos com as circunstâncias dessa vida a termos um coração, Senhor, pronto para estender a mão e não julgarmos as situações que não entendemos. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.